Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Olá, graça e paz. Espero que você esteja aí animado, esteja bem, que a sua família esteja abençoada debaixo da graça do Senhor. Nós vamos agora para a segunda parte da nossa videoaula da unidade 3, a lição de número 5, a segunda parte da nossa lição. Olha lá, né? Unidade 2, quinta lição, família, um projeto de Deus. Agora a segunda parte, eu espero que a gente, se Deus quiser, nós vamos concluir nesta aula este conteúdo sobre família, tá bom? E agora nós vamos falar, na aula anterior, nós falamos sobre a formação da família, os objetivos da família, o propósito da família e o papel do homem. Agora nós vamos falar sobre o papel da mulher, principalmente o papel da mulher cristã, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, um dos principais papéis da mulher, né, o dever da mulher dentro da família, a mulher também tem deveres a cumprir no casamento. Suas responsabilidades matrimoniais incluem, em primeiro, ser ajudadora ou auxiliadora, né? Ajudadora foi a primeira menção que o próprio Criador fez acerca de seu papel no matrimônio. Ao definir a mulher como ajudadora, Deus não estava rebaixando-a, pelo contrário, ele estava justamente exaltando-a, né? Então veja, eu até gosto mais da versão que diz que a mulher é uma auxiliadora, né? A mulher não está aí só para ajudar. Eu acho que o peso da palavra auxiliar traz mais responsabilidade e também define melhor o papel dessa mulher. Auxiliar no quê? Ajudar no quê? No cumprimento da missão que Deus deu ao homem, né? Deus deu ao homem a responsabilidade de dominar sobre todas as coisas e governar a sua família, né? Proteger a esposa, proteger os filhos, e a mulher, ela tem como responsabilidade ajudar o esposo, né? Nesta tarefa que Deus deu para a mulher, né? Então, envolve também aí a função de conselheira, aconselhar o marido, auxiliar o marido nas decisões importantes que ele deve tomar durante a vida, e principalmente se isso vai afetar a família, vai afetar os filhos. Então os dois devem orar juntos, e a mulher, ela pode sim também receber a direção de Deus. Às vezes é um caso, por exemplo, como aconteceu com Maria, né, a mãe de Jesus. O anjo veio e falou primeiro para ela, porque era uma promessa do Senhor, que ela seria agraciada e dela nasceria o Senhor Jesus. Depois, em sonho, o anjo apareceu para José, mas ele falou primeiro com Maria, né? No entanto, Deus deu a José essa responsabilidade de dar o nome de Jesus, né? Como Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, ok? Então, vamos ver mais um do papel da mulher. Então, para você entender, a mulher muitas vezes ela tem mais intimidade com o Espírito Santo, busca mais, ora mais. Então, não que ela vá tomar decisão sozinha, mas ela vai conversar com o esposo, dizer aquilo que Deus colocou no coração dela, e os dois vão tomar uma decisão juntos, ok? Olha lá, ser submissa. Isso é uma questão bastante complicada, né? Mas nós vamos entender o significado desta palavra submissa. Não há distinção alguma entre homem e mulher no ponto de vista do valor que cada um tem aos olhos de Deus. Homem e mulher são filhos de Deus, à sua imagem e semelhança. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, olha, para você entender, quando Deus criou o homem e a mulher, eu falei na aula anterior que Deus criou primeiro eles em espírito, e ambos tinham esse acesso direto a Deus. Depois do pecado veio a sentença, né, para a serpente, para Eva e para Adão também. E ali na sentença para a mulher, Deus disse que ela seria governada pelo marido. Mas quando nós
conhecemos o Senhor Jesus, estamos no período da graça, nós então voltamos ao estágio natural daquele jardim do Éden no relacionamento com Deus. Não existe, Paulo deixa muito claro aqui nesta lição, né? Ele deixa muito claro aí que não existe diferença, espiritualmente falando, entre o homem e a mulher. Existem papéis e funções diferentes que ambos devem cumprir, mas não existe essa questão do homem ser mais do que a mulher, né? E infelizmente, na história da humanidade, esta palavra teve um impacto porque ela foi distorcida, foi manipulada, e por causa dessa questão de que a mulher deve se submeter ao marido, né, sem o entendimento real e da vontade de Deus do que significa isso, as mulheres acabaram sendo subjugadas, maltratadas, desprezadas, humilhadas por aquele que deveria cuidar e zelar da mulher, protegê-la, né? Então aí a gente vê os escândalos do esposo matando a mulher, né, o namorado, o noivo, quer dizer, todos eles se acham propriedade da mulher, do seu corpo, da sua vida. E isto não é a vontade de Deus, isto é uma manipulação de Satanás que entrou nas famílias e coloca o homem contra a mulher contra o homem, e acaba causando desgraças, como a gente tem visto aí de muitas mulheres sofrendo violência física, sofrendo violência psicológica e sendo assassinada por aqueles que deveriam protegê-la, né? Então, essa autoridade que Deus deu ao homem, como eu já falei, não pode ser autoritarismo. Deus estabeleceu aquela hierarquia para o quê? Organizar o lar, né? Imagina, homem e mulher, um só corpo, mas são duas cabeças. Imagine se Deus delegasse o mesmo nível de responsabilidade, vamos dizer assim, de autoridade para o homem e para a mulher. Então ambos iam sempre ficar batendo. É o que acontece quando as famílias não conhecem a Deus, não estão debaixo da graça, não estão vivendo pela palavra do Senhor. Homem e mulher ficam disputando, e isso traz sérios problemas e consequências para a família, né? Então, Deus estabeleceu uma hierarquia. Por isso que é interessante quando a família senta-se à mesa, todos ficam no mesmo nível, né? Horizontal. E ali, claro, isso não diminui a autoridade, né? E a responsabilidade de cada um que tem os seus papéis nesta família. Então, Deus instituiu uma hierarquia organizacional, simplesmente para ver organização. Quando você vai numa empresa que você vai trabalhar, e dependendo do tamanho da empresa, tem muitas funções, muitos funcionários, então existem escalas hierárquicas, né, de responsabilidade, mas isso não significa que o seu chefe seja melhor do que você, que o seu chefe seja mais inteligente do que você, ou que ele seja, né, uma pessoa mais valorosa do que você. Não, ele pode até ter mais conhecimento do que você, por isso ele chegou lá. Então é simplesmente uma questão de organizar por setores, ter uma pessoa responsável por cada setor, é simplesmente do ponto de vista da organização e não da questão valorativa, ok? Mais uma característica ou atributo da mulher. Em relação ao governo do lar, o homem e sempre será o cabeça e não a mulher. Submissão é estar debaixo de uma missão ou em uma missão de base. Então foi aquilo que eu falei, né? Este é o verdadeiro sentido da submissão, é se submeter a uma missão que foi dada ao homem, é estar na missão de base, ajudando este homem, auxiliando este homem a cumprir o propósito que Deus deu, que principalmente é a responsabilidade sobre a família, ok? Olha só, mesmo que o marido não levante um cetro de domínio em sua casa, sua autoridade deve ser respeitada. Tá vendo essa cena aqui? Isso jamais a mulher pode tomar uma atitude como essa, né? E tem mulheres que, infelizmente, influenciadas aí pelo mundo, se tornam dominadoras, têm um gênio muito forte, querem dominar o marido, querem ser cabeça, querem, né, ser a chefe da família. A mulher torna-se chefe da família uma vez que o homem está ausente na casa, se ele faleceu, se a mulher não tem mais o seu esposo, aí tudo bem, mas a autoridade tendo no casamento com um homem e com uma mulher sempre será do marido. E às vezes o esposo, ele é aquela pessoa mansa, ele é aquela pessoa que não é aquela pessoa que se impõe, né, que não é aquela pessoa autoritária, graças a Deus por isso. Mas o fato dele ser uma pessoa assim, mais tranquila, mais calma, não significa que ele deva ser desrespeitado, nem tampouco humilhado pela mulher, ok? A mulher é a administradora
do lar. Então, olha aqui, tem um texto lá da carta do apóstolo Paulo a Tito, que diz assim, né? É em relação às mulheres mais velhas, que devem ensinar as mulheres mais jovens a serem moderadas, castas, que significa puras, né? Boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então veja que esta palavra, a mulher deve ser moderada, deve ser casta, deve ser uma pessoa, buscar ser uma pessoa idônea, como é o caráter de Deus, né? Boas donas de casa. Sem dúvida nenhuma, a mulher ela tem um perfil de ser mais detalhista, né? A mulher ela tem um radar que ela consegue escanear tudo nos mínimos detalhes. Por isso ficou esse atributo para a mulher de administrar a sua casa, de governar a casa, né? E aí a mulher geralmente é quem sabe onde que são as coisas. E isso não significa, gente, que a mulher seja tem que se sentir humilhada por causa disso, né? Isso também não impede a mulher de ter uma profissão, de trabalhar fora. Agora, essas coisas precisam ser combinadas com o marido e com a família. Se a mulher sai para trabalhar fora junto com o esposo, todos devem cuidar da organização da casa e ainda assim a mulher vai administrar essa organização. A mesma coisa se é uma mulher que ela tem condições financeiras de ter uma empregada, de ter empregados em casa, ela vai continuar sendo a administradora dessa casa, vai dizer o serviço que deve ser feito por cada um. Então esse é um dos papéis da mulher, sem desdenhá-la, né? Sem achar que essa mulher está sendo, né? É dona de casa, coitada. Não, muitas mulheres inclusive preferem e gostam de ficar em casa e não há nada de mal nisso. Porque, aliás, gente, quando a mulher fica em casa, que ela não tem empregada, ela exerce várias profissões em uma só, né? É lavadeira, é passadeira, é cozinheira, é arrumadeira, é mãe, é esposa, meu Deus, é filha, que muitas vezes está cuidando dos pais, né, que já são idosos. Então são muitas atribuições que essa mulher, ela recebe, muitas vezes ela fica sobrecarregada. E às vezes essa sobrecarga vai trazer prejuízos para o seu casamento. Por isso que tem que ter um equilíbrio. Quem diz que a mulher, o fato dela ser administradora vai torná-la escrava, né, dos demais membros da família? De maneira nenhuma isso pode acontecer. Quantos casamentos nós vemos que a mulher tem 3, 4, até 6 filhos, muitos, geralmente homens, e aí o que acontece? A própria mulher acaba reproduzindo esse sistema que a gente chama de sistema machista, que de fato humilha, que de fato, né, desvaloriza essa mulher e impõe esse trabalho como uma obrigação única e exclusiva da mulher. E isso não está escrito em lugar nenhum, né, que essa mulher tem que ser escrava do lar, só ela vai lavar, passar, cozinhar, lavar banheiro, limpar a casa, enfim, são tantos trabalhos que às vezes essa mulher, ela vai se desgastando, ela vai se desgostando, vai deixando de cuidar de si mesma, e isso é um perigo para o casamento. Então nós precisamos cuidar, né, desta parte aí também, tá bom? Ter bastante cuidado, e o apóstolo Paulo fala que nós temos que ser moderado em todas as coisas, amém? Olha lá, uma das atribuições da mulher, imagina essa mulher, olha lá, ser amante, assim como eu falei também, que também é papel do marido, ser amante da esposa, aqui também a mulher tem que ser amante do seu marido. O apóstolo Paulo ensina uma das coisas mais importantes para proteger o matrimônio. Agora, proteger do adultério, de outras formas de impureza, né? Uma vida sexual saudável, com fidelidade e também com intensidade, com qualidade e também com quantidade. Então veja que a questão da intimidade do casal é extremamente importante para ser levada em consideração. Agora, se essa mulher, na hora que ela levanta, né, ela só trabalha, faz todas as tarefas domésticas, chega em casa, né, quando o marido chega em casa, essa mulher está podre de cansada, que ânimo ela tem. Então por isso que essas tarefas, mesmo o marido trabalhando fora, ele precisa ajudar, os filhos precisam ajudar, cada um na verdade deve fazer a sua parte. Se as tarefas forem distribuídas, isso não vai pesar, né, nem para um e nem para outro. Deve ter um equilíbrio para que a mulher possa cumprir o seu papel também de esposa, de amante do seu esposo, de namorada, né, de amiga, de auxiliadora, como a palavra diz que nós temos que ser, tá bom? Negligenciar a intimidade é dar brecha para que o inimigo entre no casamento. A mulher não pode utilizar o sexo como moeda de troca ou recompensa,
sendo que, na verdade, o sexo é um dever do homem e da mulher no casamento. Então, a intimidade, o relacionamento íntimo do casal é um dever e uma obrigação de ambos, né? E a mulher jamais pode usar esta situação para manipular, porque os homens, eles têm uma tendência a ter, vamos dizer assim, muito mais apetite para a relação íntima do que as mulheres. A mulher é muito mais racional, vamos dizer assim, né, nesse sentido. O homem é muito mais visual. Então, os dois precisam entrar num acordo, conversar, falar sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades. Tem que ter amizade no casamento, né? Um precisa confiar plenamente no outro e saber que aquilo que você está conversando com o seu marido vai morrer ali entre vocês. Jamais você pode comentar, principalmente mulheres que gostam de ter amigas, gostam de conversar, jamais revele nada sobre a sua intimidade com o seu marido com qualquer outra pessoa, né? Isso é algo muito íntimo do casal que você não pode sair por aí comentando com qualquer pessoa, tá certo? Mas jamais usar como moeda de troca para tentar conseguir. Infelizmente, às vezes a gente ouve até péssimos conselhos, né, de que a mulher tem que colocar uma lingerie mais provocante, porque ela quer ganhar um dinheiro a mais do esposo, porque ela quer ganhar um carro, porque ela quer ganhar isso ou aquilo. Isso é diabólico, isso é espírito de Jezabel. Jamais faça isso no seu casamento, tá certo? Vamos continuar aqui. O papel dos pais. Então agora a gente vai ver os dois juntos, qual que é o papel deles diante dos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então os pais, eles não têm o direito de provocar a ira dos filhos. Eles precisam tratar os filhos com respeito, com dignidade, ensinando a palavra de Deus e corrigindo, admoestando quando for necessário, mas sem abusos, né? Eles não podem abusar desse relacionamento, né? E aí deixar até os filhos tristes, né? Com os pais, desanimá-los, a ponto de desanimá-los. Isso não pode acontecer, porque Deus ele estabeleceu papéis específicos para o esposo, para a esposa, mas a autoridade, quem tem que realmente às vezes chamar os filhos a atenção para uma responsabilidade, deve ser o casal junto, mas o pai tem uma responsabilidade muito grande nesta questão, tá bom? Vamos ver lá. Principais atitudes dos pais que irritam os filhos. Fazer discursos de demonstrar atitudes contraditórias na frente deles. Por exemplo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então isso não pode acontecer. Fazer ameaças irreais. Por exemplo, se você fizer isso de novo, eu vou quebrar o seu pescoço. Gente, isso é uma coisa irreal, né? Uma coisa assim que, ainda mais se for criança pequena, né, que ainda não tem um pensamento abstrato, vai estar causando até trauma nessa criança, que ela não entende, ela vai achar que você vai quebrar o pescoço dela mesma, né? Mas dependendo da idade da tua criança, ela vai saber que, imagina, minha mãe nunca vai fazer isso. Então, você está fazendo uma ameaça que nunca vai se tornar uma realidade, né? Então, cuidado com isso aí, tá bom? Fazer promessas que não poderá cumprir. Não faça promessas para o seu filho que você não consegue cumprir. Faça aquilo que você é capaz de fazer, de cumprir, tá bom? Aplicar disciplina inconsistente. Cada faixa etária tem uma maneira de aplicar a disciplina, tá certo? E nunca deve preferir um filho mais do que o outro. Filho percebe quando é preterido. Isso são coisas muito sérias, tá? Então, assim, primeiro, quando você vai aplicar uma disciplina numa criança, você tem que se atentar para a idade, né, dessa criança. Por exemplo, se seu filho tiver 17 anos, 16 anos, 15, for adolescente, você não vai colocar ele sentado num banquinho virado para a parede, igual você faria com uma criança de 5 anos, né, gente? Isso não tem cabimento. E nem tampouco você dá um castigo, né, ter alguma atitude para uma criança de 5 anos que não cabe para ela, né? Falar, você vai ficar agora uma semana sem o seu brinquedo preferido. Para a criança, gente, às vezes 5 minutos já é uma eternidade, dependendo da idade dela. Então você tem que saber adequar como é que você está disciplinando seu filho. E jamais demonstrar a preferência, e isso não deve existir no seu coração. A minha irmã, ela tem 4 filhos homens, infelizmente um é falecido, mas ela disse uma coisa muito interessante em relação ao amor que ela sente pelos filhos, que ela ama cada um deles peculiarmente
peculiarmente naquilo que é peculiar de cada um. Então, cada um dos seus filhos tem algo especial, tem algo que é a identidade dele, tem algo que é diferente. Então, nisso você pode ressaltar, mas sem demonstrar que você prefere mais este do que aquele, porque todos eles vão ter defeitos, assim como todos eles vão ter boas qualidades, e a gente precisa saber dosar essa questão. Criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais devem cuidar da vida física, emocional e espiritual dos filhos. Os filhos não precisam somente de roupas, remédios, sapatos, teto e educação, mas também, principalmente, de afeto, amor e encorajamento. Encoraje seu filho a ser uma pessoa boa, a ser um bom profissional, a fazer as coisas com excelência. Trate seu filho como um ser humano de respeito, né? Tenha visão de futuro sobre os seus filhos, incentive eles, né, a quererem conquistar coisas boas, mas principalmente a cumprir a palavra de Deus, a fazer a vontade de Deus, a orar, a buscar a face do Senhor, a estar na igreja, a ser um dizimista, ofertante, enfim, você precisa, né, saber incentivar os seus filhos, tá certo? Então, e os pais, eles não podem amar mais um filho do que um outro, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui agora a gente vai ver. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Está lá em Provérbios 13, 24. Então, amados, castigar o seu filho, na verdade, é você discipliná-lo para que ele venha ter aí uma responsabilidade, aprender o que é certo e o que é errado. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 22, 15. Que vara é essa, pastora? Esta vara, no meu entendimento, tá, gente? Tem pessoas tem pastores, pastoras, pessoas que ensinam que você tem que ir lá pegar a varinha de goiaba, pegar uma varinha aí de uma árvore e dar nas perninhas, bater nos seus filhos. Isso às vezes, né? A pessoa leva assim, às vezes até pelo lado da ignorância. Alguns pais não conseguem controlar a medida da força do seu braço e muitas vezes acaba machucando seus próprios filhos. Não faça isso. Esta vara a que a palavra de Deus se refere é a palavra, é a admoestação, é você sentar e dialogar com seu filho, conversar, o que é muito mais difícil. É mais fácil você chegar e dar umas palmadas, você dar umas varadas, você bater. Sim, isso é mais prático, né? Mas não surte efeito de disciplinar o seu filho. Disciplinar é realmente você estar aí dialogando com ele, né? Você buscar aí corrigir os seus filhos, mas sempre buscando aí a palavra de Deus para te orientar, tá bom? E você também assim não pode exagerar nos estímulos para não fazer com que seu filho venha a ser... Gente, tudo tem que ter equilíbrio, né? Você não pode estimular demais, incentivar, não é que incentivar, mas mimar, né? Não vai mimar seu filho, fazer todas as vontades dele, que ele vai ficar uma pessoa insuportável depois. E nem pode também castigá-lo demais, né? Só ficar dando bronca, só chamando a atenção. Tem que buscar ter um equilíbrio aí para que os seus filhos venham crescer com saúde mental, psicológica, né? E venha ser aí um excelente adulto, tá bom? Olha só, as crianças que são ensinadas a entender as escrituras cedo na vida saberão o caminho que deverão trilhar. Então isso aí é para você refletir, porque tá baseado num versículo bíblico, né? Bom, agora nós vamos ver o papel dos filhos. Vamos ver então, porque os filhos também têm papel a cumprir na família. Em Efésios 6, do 1 ao 3 diz: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você precisa ler esse versículo para o seu filho, tá? Lá em Efésios, onde fala, capítulo 5 e 6 de Efésios, são extremamente importantes, fala do papel da mulher, do marido, dos filhos. Então veja que a Bíblia trata da família e designa, né, um papel de cada um ali, as funções de cada um, as obrigações de cada um. E os filhos também têm deveres, né? Eles têm que honrar pai e mãe, eles devem ser obedientes, né? E eles precisam saber que há uma promessa de Deus para a vida daqueles filhos que são obedientes
aos seus pais, tá bom? Para que ele cresça aí com sabedoria e ele não venha pecar contra Deus. Os filhos, então, devem obedecer ao pai e à mãe. Opa, deixa eu voltar aqui, que eu pulei uma... Olha lá. Então, os filhos devem obedecer aos pais, tá certo? E a gente já falou sobre isso, né? E isso precisa ser ensinado. Você precisa dizer para os seus filhos, né? Busque todos os versículos na Bíblia que fala sobre filhos. Busque estudar a palavra de Deus para que você possa... E aí tem um detalhe, né? Quando o seu filho cresce, e se ele já se torna de maior, você não vai mais usar desta ordem, né? De dar ordens aos seus filhos, mas você tem que conversar, porque ele já se tornou uma pessoa adulta, né? Você já ensinou ele na palavra, já ensinou o caminho do bem para o seu filho, então você precisa agora dar conselhos, tá bom? E a gente vai ver aqui alguns versículos que falam sobre isso, olha lá. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Está em Provérbios 1:8, tá bom? Então, conselho é bom, sim, e a gente precisa aconselhar os nossos filhos. Sobre a honra, a verdadeira honra vem do coração, porém pode ser demonstrada de diversas formas. Vamos destacar aqui 4 delas, tá? Olha lá. Primeiro, valorizar. Os filhos devem valorizar os pais. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, que na verdade são os netos, né? E a glória dos filhos são os seus pais. Provérbios 17:6. Só que você precisa ensinar que isso está na Bíblia, né? Falar para o seu filho que ele precisa conhecer isso e saber o significado e o valor da honra, o que é honra, explica para ele, né? Vamos ver aí. Segundo, respeitar. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da água os comerão. E esse versículo, amados, também precisa ser ensinado para os seus filhos, porque eles precisam saber que eles correm um risco quando eles desonram pai e mãe, quando eles não obedecem o pai e a mãe, eles estão sujeitos, eles estão pecando, eles estão abrindo brecha para o inimigo entrar e destruí-los. Quantos filhos que desonraram pai e mãe, né, fugiram de casa, foram embora com o namorado, com a namorada, desonraram, não esperaram o tempo certo, não obedeceram e depois passaram por muitas coisas terríveis, né? Que infelizmente, minha amada, toda a semente que você plantar, você vai colher, né? Então busque honrar o seu pai, porque você também vai colher dessa semeadura. E a mesma coisa, né, em relação a esse relacionamento com seu pai e com a sua mãe. A mesma coisa se você fizer uma coisa ruim, se você desonrá-lo, você também vai colher frutos terríveis, né, na sua vida em relação a isso aí. Então tem que ter bastante cuidado, isso precisa ser ensinado para os filhos, tá? 3. Reconhecer a autoridade delegada. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Então ensine que ao obedecer o pai e a mãe, você está agradando, seu filho estará agradando a Deus. E o 4, cuidar. Esta é uma obrigação dos filhos, cuidar dos pais quando eles se tornam mais velhos, né? Ficam idosos. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, você tem que ensinar seu filho e quando ele ficar velho, quando você envelhecer, o seu filho tem a obrigação de cuidar de você. Os filhos devem cuidar dos pais e às vezes os netos também ajudam nesse cuidado quando o pai envelhece, cuidar dos avós, né? E aí isso precisa ser ensinado. Assim como você, quando um dia foi criança, seu pai, sua mãe segurava no seu bracinho, quando você deu os primeiros passos, tinha que ter aquela paciência de andar com a criança. Aí depois o processo se inverte, né? Você cresce, se torna um adulto, seus pais envelhecem e aí você tem que ter aquele cuidado de acompanhar eles, às vezes com a bengalinha, né? Cuidando, com todo carinho, com todo amor, e isso precisa ser ensinado porque isso é honrar os seus pais, honrar os avós, porque isso agrada ao Senhor, ok?
Vamos ver aqui. Oh, terminou a nossa aula. Então, até a próxima aula. E hoje a gente concluiu aqui então sobre a família. Estude sobre isso. Busque ler a palavra do Senhor e conhecer o que agrada a Deus em relação ao papel de cada um. E é muito interessante se você fizer com a sua família, né? Uma conversa, uma roda de conversas e falar do papel de cada um, como é que essa família vai seguir, o respeito que um deve ter pelo outro. E eu tenho certeza, amado, sua família vai estar debaixo da graça. Ore com a sua família, ore com seus filhos, leia a palavra, estude a palavra, ensine aos seus filhos, porque você vai estar plantando sementes maravilhosas nessa terra e os bons frutos virão, tá bom? Então, até uma próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou encerrar orando por você e pela sua família. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta família, abençoa as nossas famílias, abençoa a família brasileira. Pai, que nós venhamos viver debaixo da Tua graça e da Tua unção. Desculpa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós venhamos ter sabedoria. Dá sabedoria para o pai, para a mãe, para que eles venham orientar os filhos, Pai, para crescerem na admoestação do Senhor, no conhecimento e no temor da Tua palavra, sabendo que isto é honra e que isto agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau para você. Até a próxima aula. Nós estamos aí entrando na reta final, tá bom? Então, não perca. Em nome de Jesus. Tchau.